Olá, povo de Deus. Nossa Senhora do Rosário, 7 de outubro de 2020. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 1, de 12 a 14 e Lucas 1, 26 a 38. Lucas nos dá vários retratos da comunidade primitiva e o que temos hoje nos mostra os 11 discípulos reunidos em Jerusalém ainda antes de Pentecostes. Algumas mulheres, dentre elas Maria, mãe de Jesus, e outros irmãos de Jesus. Lucas destaca a união de sentimentos e a oração que os mantinha unidos. Esse é o embrião da experiência cristã que desde o princípio valorizou a vida comunitária. Sem a comunidade não haveria continuidade da missão deixada por Jesus. O carisma, inexoravelmente, passa pela experiência da institucionalização. Sem um mínimo de estrutura, nenhum carisma sobrevive na história. O grande problema é quando a estrutura sufoca o carisma. Portanto, aqui se desenha o dilema que acompanhará a igreja ao longo da história. Sem a instituição, o carisma cai no esquecimento. Com a instituição, o carisma pode ser sufocado. Em outras palavras, a doutrina, direito canônico, catecismos, podem servir de balizas, mas nunca devem se sobrepor ao Evangelho, que é o carisma in natura. Todas as vezes que a doutrina falou mais alto, a instituição se enrijeceu e até se desviou daquilo que lhe é fundamental. O Papa Francisco constantemente repete: é preciso voltar ao frescor do Evangelho, pois sem isso a igreja se transforma numa estrutura fria, caduca e distante do projeto de Jesus e do seu reino. A presença das mulheres na comunidade primitiva é um traço também marcante, que Lucas sempre destaca, pois elas não eram contadas como discípulas de nenhum mestre judeu da época, mas Jesus era um mestre sem preconceito e não tinha como esconder que entre seus discípulos estavam elas lá, inclusive a sua mãe. Nos 3 primeiros versículos do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, por exemplo, ele descreve aquela caravana missionária de Jesus com muitas mulheres integrantes desta caravana e outras financiadoras da missão. Celebrar qualquer festa mariana sem destacar o papel da mulher na história da igreja é camuflar um dos seus elementos constitutivos. E dizer que ama Maria e ter uma prática misógina é, no mínimo, ser incoerente ou esquizofrênico. Lucas 1, de 26 a 38. Esse relato de Lucas foi construído com muitos detalhes, começando com o mensageiro de Deus trazendo a boa nova da encarnação. A Galileia, muitas vezes chamada pelos judeus de Galileia dos pagãos, desde o tempo do profeta Isaías, do século 8 a.C., como região marcada por preconceitos, da Galileia não se esperava realizações messiânicas. Apesar de Isaías ter dito que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz e com isso anunciar o nascimento do príncipe da paz que reinaria no trono de Davi, se a região da Galileia já sofria todo esse preconceito, imaginemos Nazaré, uma vilazinha perdida no norte palestinense. Quem é essa menina prometida em casamento a um carpinteiro da linhagem de Davi, de nome tão comum entre eles, Miriam ou Maria? O mensageiro entra na casa de Maria e lhe diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Esse alegra-te já é messiânico, ou seja, alegrar-se pela presença do Senhor. Não é à toa que Maria ficou perturbada com essa saudação do anjo. Por isso, ele logo lhe diz:
Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande, vai chamar-se Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu pai Davi, reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Aquela menina humilde, moradora de uma vilazinha insignificante, só podia ficar assustada com tudo isso. Como dizemos popularmente, era muita areia para o seu caminhãozinho. Tanto já se louvou Maria pelo seu sim, que às vezes pensamos que foi algo automático, mas não foi. Maria apresentou uma primeira barreira. Como será isso se eu não conheço homem algum? Na verdade, o verbo conhecer aqui carrega o sentido da aproximação carnal entre o homem e a mulher. E o mensageiro de Deus tenta logo tranquilizar Maria, dizendo-lhe: o Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Pois, por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. E como prova da veracidade de sua mensagem, o anjo lhe comunica a gravidez de Isabel, que concebeu um filho na sua velhice e já está no 6º mês. Mas o espetacular aqui não é tanto pela velhice, que pode muito bem não ser tão velha aos padrões de hoje, mas muito mais porque Isabel era conhecida como mulher estéril. Aí o mensageiro arremata: nada é impossível a Deus. Diante das argumentações do mensageiro, prova do poder de Deus, aí sim, Maria dá o seu sim. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. De fato, esse evangelho da Anunciação nos revela a grandeza do mistério, pois o quadro é envolto da realidade pobre e desprezível. Galileia, Nazaré, Maria, aí está a escolha de Deus, fazer-se presente eternamente na história da humanidade por meio dos pobres, encarnando-se no pobre Jesus, filho da dona de casa e do carpinteiro. Nada de ostentação, nada de triunfalismo. Celebramos hoje Nossa Senhora do Rosário, e se seguirmos os passos de Maria, faremos a trajetória da humildade e da simplicidade. Somente uma igreja verdadeiramente pobre será capaz de ser fiel a esse quadro pintado por Lucas em Atos e no Evangelho, quando narra os primeiros passos da comunidade primitiva em companhia de Maria. O rosário que apareceu entre os séculos 16 e 15 e 16 foi divulgado, Nossa Senhora do Rosário. Essa devoção foi divulgada pelos dominicanos, tornando-se uma das mais populares devoções marianas. A memória de Nossa Senhora do Rosário, inicialmente celebrada por algumas famílias religiosas, entrou na liturgia de toda a igreja, por disposição de São Pio V, dominicano, em 1572. Com essa festa, então, abertamente chamada Comemoração da Bem-aventurada Virgem Maria da Vitória, o Papa queria agradecer a Nossa Senhora sua intervenção na vitória da frota cristã contra a dos turcos em Lepanto, a 7 de outubro de 1571. Essa empreitada militar foi organizada pelo Papa Pio V. Ele via o crescimento otomano não só como um risco ao povo, mas também à liberdade religiosa. Portanto, aí se tratava não só do domínio do Mediterrâneo, mas a luta do cristianismo contra o islamismo. No Brasil colônia, os negros escravizados e alforriados eram devotos de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia e alguns outros santos.
Como outros grupos da colônia, também os negros se organizavam em agrupações religiosas de ajuda mútua, as chamadas irmandades ou confrarias. As irmandades de homens pretos surgiram na América colonial no período escravocrata, como forma de socialização, resistência e cooperação entre escravos e alforriados. A figura da Mãe de Deus, representada pelo rosário, destacou-se fortemente nos cultos dessas irmandades por dois motivos. Uma, catequização dos escravos quanto à importância da Virgem Maria, que vinha sendo feita pelos portugueses em todas as costas africanas, e pela adoção comunitária de um único santo, denominação patrono, que embasaria o culto tipicamente banto dos negros em torno de um ancestral comum. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Um beijo no seu coração.